quando ele morre na cruz ou quando ele ressuscita? Um não vale sem o outro. Os dois são importantíssimos. Um não vale sem o outro. Se ele tivesse morrido e não tinha ressuscitado, era um homem qualquer que tinha morrido. Exato. Se ele não tivesse morto e tivesse ascendido ao céu sem passar pela morte humana, ficou faltando o sacrifício pelo pecado. Tá. As duas coisas andam juntas, não podem ser separadas, não pode. Por isso que para nós é tão importante, para os cristãos que creem nisso, é tão importante não somente a morte dele na cruz, mas o túmulo vazio e o testemunho daquelas centenas de pessoas de que viram, andaram com ele, e o mais importante de todos era um judeu chamado Saulo, que era perseguidor dos primeiros cristãos. E alguma coisa aconteceu que ele virou a chave. Virou. Ele disse que foi no caminho de uma cidade chamada Damasco. Estive até recentemente lá, numa viagem a Israel, assim. Ele virou, ele estava indo a Damasco matar alguns cristãos ou prender, já que ele tinha a ordem do Sinédrio para fazer isso, que é uma autoridade dos judeus. E ele disse que no meio do caminho uma luz brilhou e a voz do céu perguntou: por que você está me perseguindo? Ele diz isso 3 vezes, ele narra isso nas cartas que ele escreveu. Eu não tenho por que duvidar. Primeiro, ele era judeu é monoteísta. Certo. Como é que um judeu passa do monoteísmo absoluto para crer numa trindade, que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus encarnado? É o que ele passou a fazer. Então é preciso ter uma revolução muito grande, né, nisso aí. Ele era fariseu, acostumado a guardar a lei de Moisés. O que é fariseu? Fariseu é um grupo judeu que surgiu no período intertestamentário como reação às tentativas de Alexandre o Grande de helenizar os judeus, que fazia parte da estratégia militar dele. Ele conquistava os países e os países conquistados tinham que falar grego, tinha que aprender os costumes helênicos e as religiões helênicas gregas. Que era politeísta. Quando ele quis fazer isso com os judeus, aí não deu. Né? A famosa, veio a Revolução dos Macabeus, né? E nessa época surge um grupo de judeus que queriam preservar as tradições judaicas. E não se sujeitariam a mudar nada daquilo ali que Alexandre queria. A palavra fariseu é uma palavra que vem do grego, é um verbo, aforizo. São as mesmas letras. FRZ, aforizo, que significa separar. Daí veio o nome fariseu, que significa separado, aquele que é separado dessa aculturação helênica, né? Essa aculturação helênica. Opa, obrigado, já repeti. Tudo bem. Pois bem, Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Exato. Ele para nesse caminho para Damasco, ouve essa voz e alguma coisa acontece. 3 anos depois, ele aparece como campeão dos cristãos, contando essa experiência e dizendo que Cristo apareceu para ele. Ou ele era doido, então ele está dizendo... Morreu por isso. Ele foi acusado pelos seus patrícios nessa base e foi decapitado por Nero no ano 60, e agora deixa eu ver, 64, 65, na Via Ápia, em Roma. Sei. Exatamente porque ele cria nisso aí. É quem escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então, a importância para nós de que Cristo de fato esteja vivo aqui e agora para nós. Sem isso, uma pessoa, biblicamente falando, se você não crer nisso, você não pode ser considerado como cristão. É interessante isso aí. O próprio Paulo diz isso: se com o coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico.